Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Nesse vídeo nós daremos continuidade ao assunto Leis de Kirchhoff e ao final nós faremos a análise de um pequeno circuito eletrônico, onde você vai ver a importância em dominar os conceitos de Kirchhoff. Pessoal, análise de circuitos elétricos e eletrônicos não é um assunto fácil, tá bom? E eu tenho me empenhado ao máximo em criar uma apresentação de forma que isso fique fácil para todos que assistem. Então eu vou fazer um pedido. Eu quero feedback de vocês. Eu quero esse retorno. Como é que está sendo a recepção? Se está claro realmente, tá bom? Então eu espero o like, eu espero principalmente, pessoal, que vocês compartilhem esse conteúdo para que nós possamos atingir o máximo de pessoas. Eu agradeço, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, até agora nós aplicamos a LKT, Lei de Kirchhoff da Tensão, estabelecendo um ponto, e a partir desse ponto nós dávamos uma volta numa malha fechada, anotando as elevações e quedas de potencial, correto? Nós vamos fazer um pouco diferente agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer um outro ponto e nós vamos sair de um potencial e chegar em outro potencial. Eita! Mas a lei de Kirchhoff nos permite fazer isso? Sim. É exatamente, pessoal, o que faz um multímetro. Quando você vai medir uma tensão, você está lendo, na verdade, o quê? Uma diferença de potencial. E uma diferença de potencial se estabelece entre dois pontos. Então, o que nós vamos fazer? A partir de agora, nós vamos atrás de uma tensão entre dois pontos, logicamente, né? Nós vamos atrás de uma diferença de potencial. Vamos pegar esse circuito como exemplo e vamos agora determinar qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Uma outra forma de enxergar esse circuito é olhando esse outro aqui. É exatamente esse circuito, tá bom? Observe que uma fonte, ela impulsiona a corrente na direção oposta da outra fonte. Mas essa fonte aqui, olha, tem uma tensão maior. Então, na verdade, ela vai dar origem à corrente elétrica. Você poderia olhar para essas duas fontes que estão em série, né, e estabelecer uma única fonte, que daria uma fonte de 15 volts, impulsionando corrente nesta direção. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui o positivo para cima. Pronto. Então, nós poderíamos analisar esse circuito, né, com a corrente partindo nessa direção. Para analisar esse circuito, pessoal, ele é tão simples que a gente nem precisa de Kirchhoff, tá bom? Só com o que você já aprendeu na aula 9 e na aula 10 já é suficiente para você descobrir todas as correntes e tensões sobre todos os elementos desse circuito. O que nós sabemos? Nós sabemos que essa fonte vai impulsionar a corrente nessa direção. Quando essa corrente, que eu chamei de corrente 1 e 1, quando ela chegar nesse nó, ela se divide em dois valores. Uma corrente que passa por aqui, por cima, e outra passa por baixo aqui, né? Essa aqui passa por aqui, nós vamos chamar de I2, e essa aqui nós vamos chamar de I3. A I2 e a I3 vai dar origem a essa corrente aqui, olha, que desce através dessa fonte e volta por aqui. Na verdade, a corrente 1. Então, todo esse percurso aqui é feito pela corrente 1. Tá bom? Então, nesse circuito, nós só temos três correntes. A corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. E você já sabe que a corrente 2 mais a corrente 3 é a corrente 1. Então nós já podemos aplicar aqui a lei de Kirchhoff para correntes e estabelecer que a corrente 1 é a soma da corrente 2
com a corrente 3, tá bom? Então está aqui a nossa primeira equação, aplicando aqui LKC, bem simples, tá bom? Agora, se as correntes vão nessa direção, nós temos essas polaridades aí. O que nós vamos fazer agora? Que direção nós vamos tomar? Nós vamos fazer esse percurso aqui, olha. Vamos atravessar aqui, atravessar essa fonte, passar por essa outra fonte, mas agora, observe, nós não vamos mais voltar para VA, nós vamos chegar em VB, correto? Observe que eu vou sair de um ponto e chegar em outro, e nesse percurso eu vou anotar todas as elevações e quedas de tensão que ocorrem no trajeto. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de VB, tá bom? Vou fazer esse percurso e chegar em VA. E vou anotar também todas as tensões de queda e elevações que ocorrem no percurso. Observe agora que como eu vou sair de um ponto e chegar em outro, tá bom? Não é uma malha fechada, eu vou anotar o potencial de onde eu estou agora. E eu estou exatamente em VA. Então a equação 1 vai ficar da seguinte forma. VA, que é onde eu estou, agora eu vou dar uma queda de tensão, né? Passando aqui por esse resistor. Uma queda de 6,2, menos 6,2. Agora eu vou atravessar essa fonte, onde eu vou registrar uma queda de 25 volts, menos 25. Agora eu vou passar por aqui, vou atravessar outra fonte, onde eu vou ler um potencial, uma elevação de potencial de 10 volts, mais 10. E agora eu vou atravessar esse resistor, chegando em VB. Então nós temos aqui uma queda de tensão de 8,3, menos 8,3. E agora eu estou aonde? Igual a VB, porque eu cheguei em VB. Correto? Então nós estabelecemos aqui, saímos de VA e chegamos em VB. Observe que não é uma malha fechada. Eu não cheguei no mesmo lugar, eu cheguei em outro. Tá bom? Bom, mas eu quero saber quanto é VA menos VB. Eu quero saber a diferença de potencial entre VA e VB. Ora, muito simples. Essa equação já vai me dar a resposta pronta. Veja bem, eu tenho VA aqui, eu tenho VB bem aqui. Esse VB eu vou jogar para perto do VA, ele é positivo desse lado. Quando ele pular a igualdade, ele vem negativo. Então fica VA menos VB. Agora o resto aqui, tudo vai para o outro lado. Menos 25 mais 10 dá menos 15. Menos 15 indo para o outro lado da igualdade, fica igual a 15 positivo, né? Esse menos 6,2 passa para o outro lado positivo. E esse menos 8,3 passa para o outro lado positivo. Ok. Eu tenho aí a minha primeira equação. A diferença de potencial, ou seja, a tensão entre esses dois pontos, é 15 mais 6 vezes a corrente I2 mais 8 vezes a corrente I3. Basta eu achar agora o valor da corrente I2 e da corrente I3 que eu resolvo essa nossa dúvida, né? Saber qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Agora observe, eu poderia também traçar uma outra equação, chamada equação 2. Eu poderia, saindo de VB, dando uma volta no circuito e chegando em VA, correto? Então vamos fazer isso. Eu estou agora em VB, vou atravessar esse resistor aqui, registrar uma queda de 2,3, menos 2,3. Agora uma queda de potencial de 25 volts, menos 25. Agora uma elevação, né, de 10 volts, mais 10. E agora eu vou registrar aqui uma queda de 4,2, menos 4,2. E aí eu cheguei aonde? Cheguei no VA, igual a VA. Saí de VB e cheguei em VA e anotei todas as elevações e quedas no percurso. Agora veja bem, nessa equação eu também consigo estabelecer qual é a diferença de potencial entre VA e VB, ou seja,
quanto é VA menos VB. Pega esse VB aqui e joga para o outro lado, ele é desse lado positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então vai ficar assim, ó, igual VA menos VB, porque o VB foi para o outro lado, o resto fica onde está mesmo, né? Então, menos 25 mais 10 dá menos 15, menos 4 e 2, menos 2 e 3. Pronto. Observe, pessoal, que eu tenho agora uma equação que me diz qual é a tensão entre VA e VB e tem outra equação que me diz a mesma coisa, correto? Se essas equações vão me dar a mesma resposta, elas são iguais, correto? Então, toda essa sentença é exatamente igual a essa, tá bom? E eu vou exatamente igualar as duas. Por quê? Porque se eu igualar, vai me dar alguma resposta. São coisas escritas de forma diferente, mas que são iguais. Então deixa eu ver qual é a resposta que isso vai me dar. Vamos lá. Esse 15 negativo passa para esse lado, fica 15 mais 15, dá 30. Então desse lado igual da igualdade eu tenho 30. E do outro lado da igualdade eu tenho menos 4 e 2. E eu tenho aqui, ó, esse mais 6 e 2. Quando esse mais 6 chegar do outro lado, ele vai negativo. 6 mais 4 dá 10. 10 e 2. A mesma coisa acontece com esse 8 e 3. Quando ele passar para o outro lado, ele vem negativo. Menos 8 e 3 com menos 2 e 3 também dá menos 10 e 3. Eu vejo que todos esses números são divisíveis por 10. Então, para facilitar, eu vou dividir todos eles por 10. 30 por 10 dá 3. Se menos continua. 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. Então tá aí, fica desse jeito aqui. Agora eu vou multiplicar por menos 1 apenas para trocar os sinais de cada um desses valores. Aqui fica menos 3 e aqui fica I2 mais I3. Olha só, pessoal, o que eu acabei de descobrir aqui. Implícito que a soma da corrente 2 com a corrente 3 dá um resultado de menos 3 amperes, né? Nós estamos nos referindo à corrente elétrica. Mas se você parar para pensar, quem é I2 mais I3? Olha, meu amigo, essa corrente somada com essa, quem é, hein? Essas duas correntes juntas, na verdade, elas são uma única corrente, que é quem? I1. Então, olha só que esse resultado aqui já está me dizendo o valor da corrente I1. E está bem aqui, olha, na primeira equação que nós determinamos. I2 mais I3, I2 mais I3 pode ser trocado por quanto? Por menos 3. Então eu vou tirar esse 2 mais I3 daqui e vou levar esse resultado para cá, ó, que é exatamente quem? A I1. Ou seja, eu acabei de descobrir quanto vale a corrente 1. A corrente 1, essa corrente que passa bem aqui, é menos 3 amperes. Você deve estar agora pensando, poxa, mas esse sinal negativo aí significa que ela está no sentido contrário. É isso mesmo? Você tem toda a razão. Depois a gente vai discutir sobre esse sinal aí. Então nós temos uma corrente passando aqui, olha, de menos 3 amperes. Ok. Quando essa corrente chega nesse nó, ela vai se dividir em dois valores, que eu não sei quais são, mas de forma que esses dois valores têm que dar menos 3 amperes. Será que esse valor de menos 3 amperes, ao chegar nesse nó, se dividiu em valores iguais? Ou será que a corrente pelo ramo de cima foi maior do que pelo ramo de baixo? Bom, eu não sei. Eu vou sair de VB, vou dar uma volta e chegar no VB de novo, só para ver o que vai acontecer. Eu poderia sair do VB e chegar no VA pela direita? Poderia. Eu poderia sair de VB e chegar em VA pela esquerda? Também poderia. Cada percurso que você fizer vai lhe dar uma resposta diferente e que vai contribuir para você chegar ao resultado final. Eu quero fazer da seguinte forma: eu quero sair de VB, dar uma volta e chegar em VB de novo, ou seja, agora eu vou percorrer uma malha fechada, tá bom? Observe que se eu vou sair do VB e chegar no VB,
eu não precisaria anotar o potencial de onde eu estou, ou seja, eu estou sobre VB, mas eu vou anotar mesmo assim, só para você ver uma coisa curiosa. Então eu estou em VB, vou anotar, ó, VB. Agora eu vou anotar uma elevação de potencial de quanto? De 8,3. Então mais 8,3. Agora eu vou subindo aqui e vou passar esse resistor, registrando uma queda de 4,2, menos 4,2. Outra queda de 6,2, menos 6,2. Quando eu passar por esse resistor, outra queda de menos 6,2. Agora eu vou anotar uma elevação de mais 2,3. Mais 2,3. Eu cheguei aonde? Cheguei no VB de novo. Ou seja, tudo isso é igual a VB. Observe agora por que eu não precisava ter anotado o potencial de onde eu estou fazendo um percurso fechado. Por quê? Pegue esse VB e jogue para o outro lado. Ele vai negativo. Olha, meu amigo, VB menos VB, qualquer coisa menos ela mesma, é zero. Né? 10 menos 10 é zero. Então, olha, percurso fechado sempre dá zero. Pessoal, observe que essa equação só tem variáveis. Então, eu vou continuar trabalhando para ver o que ela vai me dizer. Observe que interessante. Menos 4,2 com menos 6,2, eu posso somar, dá menos 10,2. Esse menos 10,2 passa para o outro lado da igualdade e vai positivo. Correto? 8,3 com mais 2,3 também dá 10,3. 0 mais 10,2 é 10,2. Tranquilo? Eu tenho 10 de um lado, eu tenho 10 do outro, eu vou cancelar esses 10 aí. Olha só o que foi que eu descobri. Eu descobri que a corrente I2 é a mesma corrente I3, ou seja, quando a corrente I1 chega no nó, ela se divide em dois valores, a I2 e a I3, e esses valores são iguais. Se aqui passa menos 3 amperes, por aqui vai passar a metade, porque ela vai se dividir em dois valores iguais, né? A metade de 3 é 1,5, né? Então você já sabe disso. Mas nós vamos fazer isso matematicamente, provar matematicamente. Então observe, se eu pegar aquela primeira equação que nós estabelecemos, que a corrente 2 mais a corrente 3 somadas, na verdade é a corrente 1, né, que é exatamente o que ocorre nesse nó, eu posso substituir a I2 pelo valor I3. Por quê? Porque I2 é a mesma coisa que I3. Então eu posso tirar o I2 e colocar I3. Essa igualdade me permite fazer essa substituição. Da mesma forma, eu posso tirar esse I3 daqui e colocar no lugar dele quem? O I2. Tá bom? Então eu vou fazer isso. Vou tirar esse I3 daqui, no lugar dele eu vou colocar o I2. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque I2 com I2 eu posso somar. Da mesma forma que eu poderia somar I3 com I3. Mas eu escolhi fazer isso com o I2. Tá bom? Então I2 mais I2 é 2 vezes o I2. Então I1 é igual a 2 vezes o I2. Só que I1, a corrente que vem por aqui, ó, eu já sei o valor dela. Está escrito bem aqui, ó. A I1 é menos 3 amperes. Então esse menos 3 vem para cá. Esse 2 que está desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E eu acabei de encontrar o valor de I2. Menos com mais dá menos. 3 dividido por 2 dá 1,5. Menos 1,5. Ou seja, pessoal, a corrente I2 é menos 1,5 amperes. E ela é exatamente igual à corrente 3. Então, nesse momento, eu descobri os valores das três correntes. A corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. Tendo os valores de I2 e I3, eu posso tranquilamente jogar aqui dentro dessa equação ou dessa daqui e encontrar a diferença de potencial. Por quê? Porque tanto essa equação como essa me informam
diferença de potencial, VA menos VB, ou seja, a tensão entre os pontos A e B. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a equação 1 e vamos substituir os valores. Então, VA menos VB vai ficar igual a 15 mais 6 vezes o valor de 2, ou seja, 6 vezes menos 1,5, mais 8 vezes o valor de 3, que é menos 1,5 também. Então fica desse jeito aqui, ó. Fazendo essa conta, você vai encontrar menos 6 volts, ou seja, eu já descobri que VA menos VB tem menos 6 volts. Olha que legal, né? Será que essa resposta daria a mesma se eu substituísse os valores aqui nessa equação? Ora, tem que dar, né? Vamos testar. Então, VA menos VB é igual a menos 15 menos o valor 4 vezes menos 1,5, menos 2 vezes o valor de 3, que é menos 1,5. Fazendo essa conta aqui, olha que beleza, menos 6 volts. Não poderia dar diferente, correto? Significa que entre VA e VB nós temos menos 6 volts. Ou seja, se eu pego um multímetro, coloco a ponta de prova comum desse multímetro, a referência dele em VB é VA menos VB. Então, eu acredito que VA tenha um potencial maior. Quando eu boto aqui, ó, aparece o quê? Menos 6 volts. E você já sabe que se você estiver medindo diferença de potencial, tensão contínua, né? Nosso caso aqui, e você encontra uma tensão negativa, significa que as pontas de prova estão invertidas, ou seja, a vermelha não é aqui, a vermelha é embaixo e a preta que é aqui. Isso quer dizer o quê? Que o potencial VB é maior que o potencial VA. Do jeito que estava, está informando que as pontas de prova estão invertidas. Então, fazendo a correção, VB tem um potencial maior que VA. E a diferença entre esses potenciais, ou seja, a tensão entre esses dois pontos, dá exatamente 6 volts. Bom, você já sabe o que está acontecendo pelo fato dessas correntes terem todas valores negativos. Significa o quê? Que nós escolhemos o sentido contrário. Nós erramos na escolha do sentido. Na verdade, elas não vão da esquerda para a direita, mas sim da direita para a esquerda, correto? E se as correntes fluem nessa direção, significa que as polaridades também estão invertidas, né? Então vamos consertar. Pronto, está aí o raciocínio aplicado em circuitos elétricos, né? A análise de circuitos corrigiu o fluxo da corrente e a polaridade sobre cada um dos elementos, né? Ou seja, nós sabemos que no resistor R2, por exemplo, o potencial desse lado é maior do que esse. Agora, uma coisa interessante, pessoal, que a gente não discutiu até agora e que nós vamos observar nesse circuito, é o seguinte: nós já sabíamos que essa fonte, por ter uma tensão maior, ela vai dar origem ao fluxo da corrente. A outra fonte era só de 10 volts, essa daqui é de 25, então ela sim que seria responsável pelo sentido da corrente, impulsionando corrente por aqui. Nesse nó essas correntes se dividiriam e passariam por aqui. O que realmente está acontecendo, né? Agora pare para pensar nessa fonte aqui. Essa fonte ela tenta impulsionar a corrente nessa direção, mas na verdade ela está recebendo no sentido contrário dela. O que está acontecendo com essa fonte aqui? Na verdade, pessoal, aqui você pode interpretar como sendo duas baterias. Uma está fornecendo e a outra está recebendo. Ou seja, esta bateria poderia muito bem estar carregando essa outra. Legal, né? Isso. Então, é assim que você vai fazer uma análise de um circuito carregador de bateria, quando a gente começar a construir um carregador de bateria aqui no canal.
tá bom? Então vamos para frente. Ajeitamos aqui todas as correntes, nós já sabemos o valor dessas correntes, o fluxo, né, a direção que elas fluem e tudo mais. Agora nós vamos fazer um pequeno resumo. Nós sabemos o quê? Que essa corrente que flui aqui é uma corrente de 3 amperes. Quando essa corrente chega nesse nó, ela se divide em dois valores, onde por aqui flui uma corrente de 1,5 e aqui uma corrente também de 1,5, né? Porque elas são iguais. Pessoal, você nem precisava ter feito essa análise toda. Bastava você ver os valores dos resistores equivalentes, né? Se você observar aqui, ó, 4 mais 6 dá 10 ohms. Se você observar aqui, 8 mais 2 também dá 10 ohms. A resistência nesse ponto é exatamente igual à resistência nesse ponto. Ora, se a corrente vai atravessar dois resistores em paralelo de valores iguais, essa corrente tem que se dividir em valores iguais. Então fizemos toda a análise do circuito e podemos ir um pouco mais além para determinar que tensão existe sobre cada um desses resistores. Ora, um resistor de 4 ohms sendo atravessado por uma corrente de 1,5, lei de Ohm, 6 volts sobre ele, né? 4 vezes 1,5 dá 6. E uma corrente de 1,5 atravessando um resistor de 6 ohms, ora, sobre ele fica 9 volts. Da mesma forma, nós calculamos aqui, olha, a tensão sobre o resistor de 8 ohms, que dá 12 volts, e a tensão sobre o resistor de 2 ohms, que dá 3 volts. Dessa forma, nós sabemos todas as tensões sobre cada um dos resistores. Agora, olha só uma coisa interessante. 12 menos 6 dá 6 volts. Exatamente aquela tensão que nós achamos. O potencial entre VA e VB. Eu vou deixar como uma forma de exercício para você detalhar esses 6 volts aí para mim. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você me diga qual é o potencial de VY e VX. Não mais um em relação ao outro, mas sim com o multímetro, o comum do multímetro, conectado no ground. Ou seja, eu apenas mudei aqui a minha referência agora está no ground, eu quero saber quantos volts o multímetro marcaria se tivesse conectado dessa forma, VR e VY, e depois VR com VX, quantos volts ele marcaria. Essa é uma análise para você fazer, tá bom? Conforme o que nós falamos no vídeo 1, nós vamos agora fazer uma análise de um pequeno circuito eletrônico. E nós vamos utilizar um transistor. E nós vamos trabalhar demais com esse tipo aqui, né? Ele vai estar presente em quase todos os experimentos que nós fizermos aqui. Pessoal, o transistor ele tem 3 terminais, tá bom? Ou seja, ele tem uma base, um coletor e um emissor. Nesse tipo de transistor aqui, que é o BC548B, esse transistor aí, como é que se distribui a base, onde é a base, onde é o coletor e o emissor? Nesse transistor, olhando ele de frente, com a parte reta de frente para você, você vai descobrir que ele tem aqui o coletor, a base e o emissor, tá bom? CBE, para o transistor BC, da linha BC548, BC547, ou seja, são todos assim. CBE, coletor, base e emissor. Quando você abrir um diagrama eletrônico, você vai encontrar este símbolo, simbolizando exatamente um transistor, tá bom? Observe que ele tem os 3 terminais aqui também, onde esse aqui, ó, é a base, esse é o coletor e esse é o emissor. Então, isso é fundamental você saber. Não pode trocar, senão você vai montar um experimento errado, não vai funcionar ou vai queimar o transistor. Bom? E os dois, na verdade, vão acontecer. Então vamos lá. Eu tenho aqui um transistor, vamos imaginar que seja um BC548,
onde eu tenho a base, um coletor e um emissor, tá bom? Como é que funciona um transistor? Lembrando que nós vamos ter uma aula detalhada sobre TBJ, né? Que é o transistor bipolar de junção. Então, não se preocupem, eu ainda vou postar as aulas de eletrônica. Eu estou escrevendo ainda, fazendo exatamente essa animação para que fique fácil. Nós vamos agora, pessoal, fazer um pequeno resumo do funcionamento de um transistor, apenas para que você possa analisar a aplicação das leis de Kirchhoff num circuito eletrônico, tá bom? Vamos lá. Como é que funciona um transistor? Se você aplicar uma corrente na base, que eu vou chamar de IB, ele emite uma corrente pelo emissor, chamado IE, corrente do emissor. Mas essa corrente que sai pelo emissor, ela vem de onde? Ela vem pelo coletor, ou seja, uma corrente é coletada e emitida. De forma que eu posso controlar esse fluxo de corrente que flui do coletor para o emissor, eu posso controlar através da corrente da base. Eu posso estabelecer um limite mínimo, um limite máximo, entendeu? Uma analogia que a gente pode fazer é como se fosse uma torneira para cargas elétricas, onde eu posso aqui na base controlar um fluxo de corrente pequeno até um fluxo máximo, né? Uma vazão de corrente elétrica bem forte, tá certo? Então, basicamente, é assim que funciona. Eu posso controlar a corrente de emissor através da corrente de base. Isso aí eu posso, por exemplo, fazer uma lâmpada acender bem fraquinho e ela ir aumentando o seu brilho, né, linearmente. Vamos montar o nosso circuito e vamos analisar esse pequeno circuito eletrônico sob a luz das leis de Kirchhoff. Pessoal, observe que esse circuito eu não mostrei a fonte, mas eu disse que aqui, ó, tem um potencial de mais 22 volts e aqui é o ground. Quando você observar isso, é como se você tivesse uma fonte com um positivo aqui, nesse ponto, e um negativo aqui, tá bom? Nós temos agora que nos acostumarmos a visualizar circuitos eletrônicos dessa forma, porque nem sempre nós vamos ter a fonte desenhada, bonitinha, nós vamos ter apenas o ponto onde é a aplicação do potencial da fonte, o VCC da fonte. Eu tenho aqui um resistor, que eu vou colocar um resistor de 39.000 ohms, ou 39K ohms, tá bom? Logicamente que quando uma corrente fluir, vai deixar uma tensão sobre esse resistor, que eu vou chamar de V1, tensão 1. Nós temos aqui um nó. A corrente I1, quando chega nesse nó, ela vai se dividir. Parte dela vem para cá, que é exatamente a IB, a corrente de base, e parte dela vem para cá, que eu vou chamar de I2. Tá bom? Não sei quais são os valores, vou colocar variáveis. Nós temos aqui um outro resistor, que eu vou dar um valor de 3,9 kΩ, ou seja, 3.900 ohms. E sobre esse resistor, quando fluir uma corrente elétrica, vai ter uma tensão V2, que eu não sei qual é o valor. Nesse ponto aqui, pessoal, nós temos também uma resistência, né? E ela está conectada ao coletor, tá bom? Então, sobre essa resistência também vai ter uma tensão. Quando a corrente do coletor passar por ela, vai ter uma tensão, que eu vou chamar de tensão sobre a resistência do coletor, ou VRC. Tensão sobre a resistência do coletor. Eu não sei qual é essa tensão, nós vamos calcular. Aqui no coletor, nós vamos colocar um resistor de 10 kΩ, 10K, 10.000 ohms. Quando essa corrente atravessar aqui e sair pelo emissor, ela vai atravessar um outro resistor. E esse resistor está conectado ao emissor do transistor. Então ele é o resistor do emissor, tá bom? Chamado RE, resistor do emissor. E eu vou colocar aqui um resistor de 1.000 ohms, tá bom?
Logicamente que quando essa corrente elétrica do emissor atravessar esse resistor, sobre ele vai ter também uma tensão, né? E eu vou chamar essa tensão de tensão sobre o resistor do emissor, ou VRE. Ok? Muito bem. Observe quantas variáveis estão surgindo aí. E você vai ter que descobrir o valor de todas essas variáveis. Tá bom? Nós vamos admitir uma tensão chamada VBE. O que é a VBE? É a tensão entre a base e o emissor. Quando nós formos estudar os transistores, nós vamos estudar exatamente o porquê dessa tensão entre a base e o emissor. Por enquanto nós ainda não estudamos, vamos apenas admitir a existência dela, tá bom? Então todo transistor vai ter uma tensão entre base e emissor, todos eles. Nesse nosso caso aqui, nós vamos admitir uma tensão entre base e emissor, ou seja, uma VBE de 0,7 volts, ok? Então nós temos aí uma VBE de 0,7 volts. De acordo com a aula 9, que nós estudamos tensão de referência, nós já sabemos calcular a tensão nesse ponto aqui, ó. E ela é uma tensão de 2 volts, ou seja, tensão de base. Basta, observe, isso aqui forma um divisor de tensão. Um divisor de tensão com dois valores de resistência dados. Então, você já sabe qual é a tensão aplicada entre eles. Você aplica nesse ponto aqui a tensão de referência e descobre qual é a tensão sobre esse resistor, ou seja, quanto é que vale V2, a tensão sobre esse resistor. Porque a tensão desse resistor é exatamente a tensão nesse ponto aqui, ou seja, quantos volts tem na base do transistor. E se você calcular, vai dar 2 volts. Bom, então nós temos aí uma tensão de 2 volts nesse ponto, logicamente com referência ao ground. Como nós já sabemos o sentido das correntes, nós já sabemos também as polaridades de cada elemento resistivo desse. O que eu vou fazer? Eu vou partir do ground, vou dar uma volta neste circuito e vou anotar todas as quedas e elevações nesta malha fechada, porque eu vou sair de um lugar e vou chegar nela mesmo. Eu estou em VA. Passei esse resistor, elevação de V2, mais V2. Agora eu estou aqui. Agora eu vou passar daqui para cá, ou seja, eu vou ter uma queda de VBE, menos VBE. Agora eu vou ter uma queda de VRE, menos VRE. Cheguei no mesmo ponto, igual a VA. Né? Esse VA passa para o outro lado, VA menos VA dá zero. Ou seja, se eu percorri uma malha fechada, o somatório tem que dar zero mesmo. Eu quero saber quanto é que vale esse VRE aqui, ó. Tensão sobre o resistor do emissor. Quantos volts tem aqui em cima? Vou passar esse valor para o outro lado, ele vai positivo, tá bom? E esses outros dois valores aqui eu já tenho, pode observar. Quem é V2? Ora, V2 é a tensão sobre esse resistor. É a tensão desse ponto para esse. É exatamente a tensão do divisor de tensão, que é 2 volts. Então eu vou trocar isso aqui por 2. Menos VBE. Ora, VBE é a tensão entre base e emissor. E a tensão entre base e emissor, ela é dada aqui, ó. Tá aqui, ó. 0,7. Menos 0,7. E 2 menos 0,7 dá 1,3. Opa, que beleza! Eu já descobri a tensão sobre esse resistor. Tranquilo? Ora, meu amigo, se eu sei quantos volts tem em cima desse resistor e sei o valor do resistor, que é um resistor de 1000 ohms, eu sei tranquilamente a corrente que está passando aí. Só aplicar a lei de Ohm.
U é igual a R vezes I, tá bom? Olha, eu quero saber quem é I. Joga esse R para o outro lado, tá bom? E o valor do resistor do emissor já foi dado, ó. O valor do resistor do emissor é de 1000 ohms. Então eu vou botar esse 1000 aqui. E 1,3 volts dividido por 1000 vai dar origem a uma corrente elétrica no emissor de 1,3 miliamperes. Olha que beleza! Eu já sei a corrente que está fluindo aqui, pessoal. Agora preste atenção no que eu vou falar. Eu vou admitir que essa corrente que passa aqui, passou por aqui também, pelo coletor, correto? Vou admitir que elas sejam iguais. Veja bem, nós vamos admitir isso porque existe sim uma pequena diferença, mas nós vamos ver isso lá no curso de eletrônica. Lá no curso de eletrônica, realmente nós vamos ver uma pequena diferença, porém, essa diferença é uma coisa tão pequena, tão insignificante, que a gente, na grande maioria das vezes, assume que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor, tá bom? Ou seja, essa corrente que vem por aqui vai passar totalmente por aqui. Então, pessoal, eu já sei qual é a corrente que passa no resistor do coletor. E uma corrente dessa atravessando esse resistor, vai surgir sobre ele uma tensão. Aplica a lei de Ohm de novo. A tensão é a resistência do coletor, o valor dessa resistência, multiplicado pela corrente que atravessa ela, que é a corrente de coletor. Olha a formulazinha aqui prontinha para você, ó. Então, qual é o valor da resistência do coletor? Ora, a resistência do coletor é uma resistência de 10.000 ohms. E qual é a corrente que passa por ela? 1,3 miliamperes. Fazendo essa multiplicação, esse M vai embora com esse K, e 10 vezes 1,3 dá 13. Ou seja, pessoal, eu tenho 13 volts sobre esse resistor. Eu tenho agora 1,3 volts sobre esse resistor. Um dado muito importante que eu preciso descobrir agora é a minha VCE, tá bom? Ou seja, o que é a minha VCE? É a minha tensão entre coletor e emissor. Ou seja, se eu pegar um multímetro e medir a minha tensão entre coletor e emissor, quantos volts tem que dar aqui? Pessoal, nós vamos já ver por que é importante a gente descobrir esses valores de tensão. Porque esse componente, o transistor, ele tem limitações para esses valores de tensão. Então você precisa saber para não extrapolar esses limites, senão você queima o componente, tá bom? Então tudo bem, vamos atrás da nossa VCE. O que é a nossa VCE? É a tensão entre coletor e emissor, tá bom? Eu quero saber quanto é que ela vale. Ou seja, nós vamos sair de um potencial de 22 volts e vamos caminhando até chegar aqui no zero, tá bom? Ok, onde é que eu estou? Eu estou nesse potencial aqui. Que potencial é esse aqui que eu estou? Ora, é o VCC, que vale 22, tá bom? Então eu vou deixar aqui VCC. Agora eu vou descer e atravessar um resistor, tá bom? E vou ter uma queda de quantos volts? De 13 volts. Ou seja, é a tensão sobre esse resistor. Ou seja, eu vou anotar para você apenas as variáveis, mas você já sabe os valores de tensão, tá bom? Então, menos VRC, menos VRC. Agora, eu vou sair do coletor para o emissor. Existe uma tensão daqui para cá? Existe. Qual é o valor dela? VCE, menos VCE, tá bom? Agora eu vou sair desse ponto aqui, ó, do emissor, e vou atravessar esse resistor aqui. Eu vou ter o quê? Uma queda de 1,3 volts, tá bom? Mas eu vou deixar só o valor da incógnita, aqui da variável, VRE, tá bom? Então, menos VRE. Cheguei aonde? Cheguei no ground.
igual a zero, tá bom? Observe que eu fiz um percurso fechado. Pessoal, se você tivesse aplicado o Kirchhoff dando a volta aqui, você ia encontrar exatamente o que nós acabamos de encontrar, tá bom? O que eu quero saber? Eu quero saber quanto é VCE. Então eu vou jogar o VCE para o outro lado, aqui ele é negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Beleza. Então temos agora uma fórmula. Agora eu vou apenas trocar os valores, porque todos esses valores aqui eu já conheço. Por exemplo, VCC. VCC é a tensão da fonte, 22. Menos VRC. VRC é a tensão sobre o resistor do coletor, que é 13 volts. Menos 13. Menos VRE. Ora, VRE, está aqui o RE. VRE é a tensão sobre o resistor do emissor. A tensão nesse ponto aqui, que é 1,3 volts. Menos 1,3. Fazendo essa conta aí, dá 7,7 volts. Olha que beleza. Então, se eu colocar o meu multímetro entre os pontos coletor e emissor desse transistor, ele vai marcar, nessa configuração de resistores, vai marcar 7,7 volts. Que beleza. Aqui nós temos 1,3 volts. Daqui para cá, entre o ground e o coletor, nós temos 9 volts. Em cima desse resistor eu tenho 13 volts. E em cima do coletor para a base, nós temos 7 volts, né, que é 7,7, menos essa queda de tensão aqui, que é 0,7. Tá bom? Então eu acabei de descobrir todas as tensões sobre o resistor e as correntes também que passam. Está aqui o valor da corrente elétrica que é drenada. Por que eu preciso saber disso? Porque, como eu falei, o transistor tem limites. Então você vê aqui, ó, por exemplo, a corrente do coletor, esse dado aqui, ó, a corrente do coletor, valor 100 miliamperes, você não pode ultrapassar. Tensão entre coletor e emissor não pode passar de 30 volts. Olha aqui, pessoal, por exemplo, a VBE, tensão entre base e emissor. Então você observa aqui, ó, típico em torno de 700 milivolts, ou seja, 0,7 volts, né, para essa corrente aqui de coletor e essa corrente aqui de base. Então, pessoal, você pode ver no datasheet, né, essa folha de dados aqui, os limites de operação do transistor. Agora, uma coisa interessante que não pode deixar de ser visto é exatamente esse fator aqui, ó, que é o ganho de corrente DC. Nós temos um transistor BC548B. Esse Bzinho aqui, ó, você olha bem aqui, ó. Ou seja, ele tem um ganho em torno de 200 a 450. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos entender isso aí. Você está vendo a corrente sendo drenada aqui no emissor. 1,3 miliamperes. Aí eu pergunto, qual é a corrente que é drenada na base? Se você colocar aqui, ó, nós temos 4,1 microamperes. Eu estou na escala de microamperes. Pessoal, essa corrente que está passando aqui, ela na verdade é 317 vezes maior do que essa que passa na base. Esse beta aqui é exatamente o ganho, quanto que o transistor está amplificando essa corrente, ou seja, eu estou permitindo um fluxo de corrente pelo emissor 317 vezes maior do que a corrente que está fluindo pela base. Um transistor, ele funciona como um amplificador, dentre outras configurações que nós vamos conhecer. Então, olha só que coisa interessante. Eu posso calcular a corrente do emissor em função da corrente de base, apenas sabendo quanto é o beta, ou seja, quantas vezes a corrente do emissor é maior do que a corrente de base. Ou seja, eu crio uma relação entre corrente de base e corrente de emissor, apenas conhecendo o beta do transistor. Ou seja, pessoal, todo transistor tem um ganho.
e esse ganho ele determina quantas vezes a corrente no emissor pode ser maior do que a base, por exemplo, tá bom? Então, dependendo do transistor que você use, ele vai ter uma faixa de ganho, né? Então, como você pode ver, esse B, ele vai te dizer em que faixa esse transistor vai ter o seu ganho enquadrado. Ao aplicar uma corrente de 4,1 microamperes na base, ele permite a coleta e a drenagem aqui, através do emissor, de uma corrente de 1,3 miliamperes, ou seja, uma corrente 317 vezes maior. Agora, pessoal, uma coisa muito interessante que nós vamos fazer lá na frente, no nosso curso de eletrônica, nós vamos brincar com este circuito, mas nós vamos mudar alguns componentes. Essa resistência, por exemplo, eu vou tirar essa resistência e vou colocar outro tipo de resistência, um LDR, que é uma resistência que depende de luz, LDR. Essa aqui é a aparência física de um LDR. Esse resistor eu vou tirar também e vou colocar no lugar dele um relé, tá bom? Que é esse componentezinho aqui. Pessoal, um relé é um dispositivo que tem uma bobina e tem aqui um parzinho de contatos, como se fosse um interruptor de tomada, tá bom? Onde você acende e apaga a luz da sua casa. Só que esse interruptorzinho aqui, ó, esse liga e desliga, ele vai funcionar conforme a luz que vai incidir aqui. Por quê? Porque nós temos aqui uma resistência que depende de luz. Então, quando essa resistência variar com a luminosidade, esse dispositivo eletromecânico vai ligar o que você quiser. Isso aí é muito utilizado, sabe aonde? Numa fotocélula, ou seja, de dia a luz do poste está apagada, mas quando vem a noite, a luz acende. Ou seja, esse circuitinho que faz essa automação da iluminação da sua casa e dos postes na rua, onde liga e desliga automaticamente a luz do poste ou da sua casa, é feita com esse dispositivo chamado LDR. E é um pequeno circuitinho que nós vamos aprender a fazer, tá bom? Então, pessoal, nós concluímos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Só reforçando o pedido, espero que vocês compartilhem bastante esse vídeo, porque nosso conhecimento está aumentando e logo, logo nós vamos estar projetando, tá bom? Fiquem todos bem e até a próxima aula.